Nunca na história desse país se viu tanto processo tramitando no judiciário de um modo geral. Comigo, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também juiz do trabalho aqui em Natal, professor Luciano Ataíde. Doutor Luciano, por que tanto processo? O cordial brasileiro deixou a cordialidade de lado e passou agora a ser o litigante brasileiro? Eu acho que essa resposta comporta uma avaliação mais complexa, por assim dizer. Porque não somente a reabertura política ofereceu ao cidadão uma percepção de um judiciário mais próximo, mais acessível, como também, de outro lado, a gente tem que reconhecer que esse volume de processos destaca uma característica, um traço ético no Brasil, que é a fragilidade das relações obrigacionais, ou seja, uma fragilidade da eticidade dessas relações. E por que eu digo isso? Porque o cumprimento das obrigações não depende da intervenção do judiciário. Essa é a diferença que nós temos para outros países. Enquanto em outros países a ideia de cumprimento das obrigações, sejam obrigações de fundo legal, sejam obrigações de fundo contratual, representa normalidade, aqui no Brasil, muitas vezes, para nós termos um resultado, precisamos da intervenção de um juiz. Isso está acontecendo agora na área de saúde, já está acontecendo há algum tempo também na área de direito do consumidor. Então nós sabemos algumas taxas, algumas tarifas que são cobradas, que todo mundo já tem o conhecimento que o judiciário declarou a ilegalidade dessa cobrança, mas continua se cobrando, esperando que eventualmente alguém não cobre na justiça e haja um ganho econômico. Seria na prática, ou agora transferido para essa nova relação, aquele conceito clássico de que o brasileiro adora levar vantagem em tudo? De uma certa forma, isso é uma projeção dessa ética que nós temos, que é um traço da nossa cultura. Só que esse é uma opção que acaba resultando em uma quantidade muito grande de processos, uma judicialização da vida, em que para você ter alguma resposta de algo que deveria ser normal, você precisa ajuizar uma ação, precisa litigar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, há um contingente aí, claro que não são todos os processos, mas há um contingente importante desses processos, que resulta dessa constatação cultural. Nós temos dificuldades de obter de alguns atores sociais o cumprimento voluntário. E por uma razão, é porque de alguma forma, mesmo judicializando isso, eles levam vantagem. Esse é um ponto de inflexão que nós temos que considerar e sobre o qual o judiciário precisa de se debruçar. Alguém está levando vantagem nesse modelo, porque não é possível, simplesmente não é possível que você tenha um absoluto distanciamento da nossa tradição com de outros países que a litigância judicial é bem menor. É o caso, então, de que hoje exige-se do magistrado e de quem vai analisar essas questões, não apenas olhar com o fumo do bom direito, mas também olhar e desconfiar daquilo que está sendo pedido? Eu considero que é fundamental que o judiciário tome uma posição em relação à qualidade da litigância. Quer dizer, que o judiciário não se coloque dentro de uma linha de produção fordista de decisões judiciais. Quer dizer, ele tem que identificar qual é a causa, qual é o fundamento daquela litigância e tentar, dentro da sua possibilidade de atuação, dentro das suas atribuições, interferir nisso. E eu creio que isso é possível, não somente obstando pretensões ou causas ou processos que não tenham um fundamento, uma controvérsia real, apenas para servir ao judiciário como uma espécie de homologador de contratos, como também me parece fundamental que ele, juiz, represente uma determinada lesão em massa, represente ao Ministério Público para que haja uma intervenção em tutelas de massa, ou seja, tutelas coletivas, para que os atores sociais se ajustem à ordem jurídica, evitando essa quantidade, essa pletora de processos. Doutor Luciano, o senhor está me dizendo então que se não há conflito, não há razão de ter uma ação. E hoje as pessoas estão usando esse recurso da ação onde não há conflito? No caso da Justiça do Trabalho, isso tem acontecido num número importante de processos, seja pelo declínio da atuação do sindicato na mediação dos conflitos, seja por alguma razão uma certa facilidade do acesso à Justiça do Trabalho, que resulta numa opção de fazer a quitação dos contratos mediante o encontro dessas partes com o juiz. Mas me parece que essa opção, quando
é tomada em massa, vai acabar por inviabilizar o Poder Judiciário. Isso pode ser traduzido naquele ato que hoje até se tornou corriqueiro, de que o empregador estimula que o trabalhador vá buscar seu direito na justiça? Eu acho que essa frase, assim, vá procurar seus direitos na justiça, que se usa muito no Brasil, é uma frase que merece profunda reflexão. Porque ela não é usada em lugar nenhum do mundo com essa facilidade pelo devedor. É o credor que diz, eu vou buscar meus direitos na justiça. Quer dizer, quando alguém manda a parte credora para a justiça, eu imagino que ele tem bem presente uma realidade de levar alguma vantagem. E esse é o ponto que eu creio que nós precisamos refletir. Que vantagem ele está levando? E em que medida o judiciário está colaborando para que esse resultado mais vantajoso seja produzido? E essa inversão de valores? Sim, porque daí a lei deixa de ser internalizada pelos atores sociais, portanto que eles deixam de cumprir voluntariamente, para só cumprir mediante a judicialização. E aí eu quero crer que não haverá judiciário no Brasil suficiente para dar conta disso. O que é que precisa mudar para que a gente diminua esse gap, essa distância entre o desejado e o real hoje? É mudança na legislação? Talvez, em primeiro lugar, é preciso tomar posição em relação a esse problema. Né? Que judiciário nós queremos e que sociedade nós queremos. A partir dessa... E não, eu estou dizendo isso porque não é a visão que eu tenho sobre esse problema, talvez não seja a visão que todos têm sobre esse problema. Então, se essa visão for compartilhada majoritariamente, eu diria que o judiciário precisa projetar que modelo nós queremos. E aí, compete a ele, juntamente com os outros atores da cena judiciária, como a Ordem dos Advogados e o Ministério Público, por exemplo, implementar políticas públicas para que o judiciário faça valer suas decisões por seu efeito natural. É dizer, quando o juiz decide e os tribunais mantêm uma decisão sobre uma determinada matéria, compete às empresas, ou os réus, enfim, os atores sociais, a sociedade, observar aquela decisão. Não é preciso que cada singular cidadão brasileiro vá à justiça para obter aquele resultado. Quer dizer, é preciso que nós pensemos nessa direção. O que o judiciário diz deve ser cumprido por todos, litigantes ou não. Porque isso é o efeito natural da decisão judicial em qualquer lugar do mundo. Aqui não pode ser diferente. Então temos que chegar aí. Claro que há vários caminhos de chegar nesse lugar, mas só há uma forma de a gente percorrer esse caminho, sabendo onde a gente quer chegar. E é certamente, doutor Luciano, com reflexões como essa, que a gente vai, pelo menos, se não chegar tão rápido, mas vai pelo menos caminhar na direção certa. Nosso tempo se foi. E a gente encerra, para manter a tradição, o Justiça e Trabalho desta semana, mostrando o trabalho de mais um artista no nosso Profissão Artista. Eu comecei a cantar viola e fazer verso de viola aos meus 12 anos de idade. Moro em Natal, mas sou paraibano, eu sou da cidade de Dona Inês, na Paraíba. Ali, Circo Vizinho, Bananeiras, Solânia, Araruna, Tacima, então eu sou daquela região. Antes eu vi do comércio e hoje eu comercializo, mas não é mais como eu era, né? Hoje é só poesia, só cultura mesmo, cultura popular. O verso, a rima, o improviso é de que a gente sobrevive, né? Mas para isso nós ser um artista que realmente o público nos dê afinco, nos dê expectatividade, nós temos que trabalhar. Nosso trabalho é o quê? É criar, é ler, é escrever. Quando vamos fazer uma apresentação, nós vamos... O trabalho ali, Deus manda na hora. Ele manda e nós joga no ar, o pessoal aplaude. E assim é o dia a dia do poeta popular brasileiro. Estou no TRT, coisa que a gente se anima. Eu sou Manuel Mariano, o corretor desta rima. O nato paraibano, lá vizinho de Itacima. Vou correndo atrás da rima, quero lhe dizer por quê. O meu trabalho de verso vou explicar pra você. Eu trouxe pra dizer tudo hoje no TRT. Já entrei no Massapê naqueles dias de atrás. Já trabalhei de roceiro junto com os irmãos e meus pais pra defender minha tese, mas hoje eu não roço mais. Estou cantando repente e às vezes sentindo trauma.
Depois eu correjo tudo e passo a ter muita calma. Eu na terra faço verso e Deus de cima bate palma.